Vamos ler juntos Marcos capítulo 10, 23 a 30, que diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E eles se admiravam, ainda mais dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século vindouro, no século futuro, a vida eterna. Então, observamos que o Senhor, na sua palavra, Ele mostra toda uma caminhada de renúncias, de adequações, e mostrando que apesar de todas as perseguições advindas de nossas renúncias, o fim de tudo isso redunda, como o apóstolo Pedro categoricamente assevera: o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. O fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. A nossa fé diz respeito à construção de um propósito na nossa jornada. E no final de tudo, a salvação da nossa alma. O fazer valer a pena abrir mão de tantas coisas com propósitos. Que seja essa a nutrição forte para o seu espírito nesta manhã, e a sua vida possa ser reabastecida de bênçãos sem medidas. Abençoamos vocês, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esse texto lido, queridos, tem fortes desafios e, paralelamente, um foco extraordinário de vida decorrente de posicionamento. Eu falei de quê? Diga, posicionamento. Olhe para você mesmo, do meu posicionamento, que precisamos ter para com o Senhor Deus. É preciso que todo o meu propósito em servir a Deus, agradar a Deus, me leve a uma tomada de consciência tão forte, que eu preciso saber me identificar, saber o que verdadeiramente eu quero ser e eu sou para com Deus. Para que eu tenha essa identidade, eu preciso abrir mão de outras identidades, que forçosamente me convocam a cada dia para ser simplesmente um homem, para você ser simplesmente uma mulher, para ser você simplesmente um jovem. Por quê? Porque todos os desafios para que essa figura humana possa se satisfazer nas suas demandas naturais estão disponibilizados. O mundo está aí oferecendo tudo isso para quê? Para que os anseios da minha carne se alimentem. Está aí jogados. Mas a palavra diz de maneira categórica: quem quer vir após mim, abra mão das prerrogativas naturais e objetive com propósito uma caminhada que lhe redunde, que lhe resulte em consequências positivas, a salvação da nossa alma. O zelo do Senhor Jesus para com a verdade do Evangelho, é extremamente objetivo. Ele fala:
quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que confiam nas suas riquezas. Perguntaríamos então, que riquezas? Quando se fala isso, automaticamente a gente pensa logo em dinheiro, em propriedades. Isso é o mínimo, porque se conquista isso aqui, mas ninguém leva isso aqui. Ninguém vai levar nada disso. São riquezas espirituais que formatam um valor de excelência que nós precisamos ter para com Deus. Já pensou como é que Deus olha uma vida santa? Uma pessoa que vive em santidade? Como é que Deus contempla? Já pensou como é que Deus contempla uma pessoa que é obediente à sua palavra? Já pensou como é que Deus trata uma pessoa que o adora, que se relaciona com Ele todos os dias, que se afasta de tudo aquilo que significa, que se chama pecado, para ter uma vida plena de agrado ao coração de Deus? Você já imaginou que tipo de riqueza é essa? Mas você já imaginou que tipo de pobreza é o contrário? E muitas vezes nós confiamos muito, como se diz, no nosso taco. Só que a nossa força, como um sopro, pode ir toda embora. Mas a palavra diz: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, caminharão, correrão e não se fatigarão. Precisamos entender que na nossa maneira de pensar para com as coisas do reino, carece de uma ampliação e de uma ação operativa através do chamado Espírito Santo de Deus. Nós não podemos cansar de falar que todas as vezes que nós nos reportamos à essência do aceitar a graça de Deus em Cristo, quando nós fazemos isso, quando nós fizemos isso, quando nós caracterizamos isso em nossas vidas, nós temos que ter uma consciência muito clara. Quando nós cremos, imediatamente o Senhor nos dotou do chamado Espírito Santo da promessa. Por quê? Porque Deus sabe que nem eu nem você, nós não somos capazes de um entendimento pleno da essência desse reino, para que possamos construir a metodologia de vida que possa agradar a Deus plenamente. Eu jamais poderei pensar em ser um homem que tem uma vida agradável a Deus, se eu não tiver uma ajuda sobrenatural de poder, para sobrepujar o poder da minha carne. Nós temos que entender algo. A prisão do mundo é muito forte. Milhões e milhões de pessoas estão aprisionadas no pecado. Mas eu quero declarar para essa igreja de maneira muito clara: nenhuma força gigante do pecado é maior do que a força da graça de Deus em Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Porque o que está em nós constrói objetivamente uma salvação plena. E lá fora não nos compete julgar, apenas ver. A ação operativa do Espírito Santo, a guerra espiritual, para nos desligarmos do eu. Eu falei desligar de quê? Tudo que você faz que tem conotação pecaminosa, só tem um objetivo: satisfação. Muitas pessoas conhecem a verdade, abdicam da verdade com o único propósito: eu quero conhecer o outro lado. Largam o caminho para conhecer um outro lado. Esse desejo é tão forte que nós não podemos acusar ninguém por fazer isso, porque esse desejo é terrível. Só o poder de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus é que pode nos convencer que não vale a pena sair do caminho para buscar rotas alternativas, só com um propósito: conhecer a satisfação da carne. Isso é terrível, isso é forte, isso é uma batalha, é uma guerra espiritual muito forte. É o permitir nos desligarmos do eu,
é extremamente violenta no reino do Espírito essa guerra, pois lá é que acontecem as grandes conquistas e as grandes derrotas. É nessa batalha espiritual, nessa chamada guerra espiritual, de eu fazer a minha vontade e de eu procurar fazer a vontade de Deus na minha vida. É um desafio, é um contraponto de cada dia. Quão difícil, disse o Senhor Jesus, se assim não fosse, Ele teria dito para nós. E Ele é muito claro. Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 14, se não for assim, eu vos teria dito. Jesus trabalha com a verdade. E é preciso que eu entenda, que você entenda, que a verdade nem sempre nos agrada. Nem sempre bate com o que eu gostaria. Nós que ministramos a palavra, que assumimos o púlpito, muitas vezes terminamos o culto e pessoas nos procuram e dizem, pastor, parece que foi de propósito. Tudo que o senhor falou era o que eu precisava ouvir. Isso é um pouquinho de verdade. Porque na realidade nós precisamos ouvir tudo. Tudo que sai dessa palavra tem um foco diretivo. Para eu entender e para você entender. Porque a cada dia nós precisamos agregar forças sobrenaturais para sobrepujar as forças também sobrenaturais que nos atacam, nos chamam para pensamentos, para atitudes, para propósitos, para determinações, para desafios, todo dia. E a Bíblia é categórica. Todo aquele que quer viver uma vida plena de santidade são terrivelmente perseguidos. É por isso que essa ação de poder trabalha para sobrepujar essas forças que vêm de fora para dentro. Veja o que nos diz Marcos 9, 23b. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Entenda bem. Escute o que assevera a própria palavra de Deus. Essa palavra diz que tudo é possível ao que crê. Eu pergunto a você, sinceramente, quem crê aqui? Todo mundo crê. Então eu posso dizer, tudo é possível para você. Mas por que a palavra assevera isso? Porque essa palavra se correlaciona com outra palavra bem mais forte, que diz, para Deus não existe impossíveis. E para todo aquele que convive num relacionamento com Deus, Deus fará com que todas as coisas corretas se tornem possíveis. Se eu quero viver uma vida em santidade, ela se torna possível, porque o meu propósito é contemplado por Deus. E Deus age através do seu Espírito na minha vida, para que as coisas desafiadoras possam ser sobrepujadas por esse poder que opera com liberdade na minha vida e no meu viver. Você consegue entender isso? Se você pensar assim, essa palavra se enquadra radicalmente na sua vida. Tudo é possível ao que crer. As forças espirituais do mal, ou da maldade, como dizem, atuam nos focos mais sensíveis das demandas humanas. Principalmente na satisfação da carne, daí derivações terríveis como o homem sendo levado ao alcoolismo, às drogas, à prostituição. Por quê? Porque são demandas que objetivam satisfazer a carne e gerar prazeres imediatos. Ninguém nos engane com soberbas ou com uma filosofia equivocada. O pecado é agradável para muitas pessoas. O pecado alegra muitas pessoas. O efeito de uma droga tira a pessoa do natural e leva para um êxtase sobrenatural, com consequências terríveis. É por isso que a palavra diz, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isento dessas forças terríveis, que promovem alegria, que promovem satisfações e que atraem milhões e milhões de pessoas. O Brasil viveu ontem à noite, quem gosta de esporte, quem aprecia esporte, um grande desafio.
está crescendo cada vez mais o esporte de lutas corporais, onde se vê, e eu já ouvi pessoas dizer, o maior prazer é ver o sangue derramar. E a notícia logo cedo é que o grande campeão brasileiro quebrou a perna por dar o chute no adversário. Por aí você vê, muitas pessoas estão quebrando as pernas em busca de conquistas. A conquista do reino não nos quebra nada. Nos une, nos fortalece e nos anima. E não faz apenas caminhar, mas nos faz voar no reino do Espírito. Essa é a mensagem para você, para o seu coração, para a sua vida, para o seu propósito. Mas escute, a igreja do Senhor tem instrumentos, diga, tem instrumentos básicos, capazes de remover os maiores obstáculos. Veja que nos diz 1 João 4:4b. 1 João, filhinhos, sois de Deus, já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então nós temos disponibilizado para nossas vidas poderes sobrenaturais que nos capacitam a sobrepujarmos todos esses desafios que nos afrontam, muitas vezes nos humilham. O pecado nos humilha, o pecado nos aprisiona, nos faz escravos, derrota a nossa dignidade, nos tira do foco da graça de Deus para a desgraça decorrente dos desejos humanos. Todavia, precisamos nos perguntar, o que efetivamente, pergunte à pessoa do seu lado, toque nela e diga, meu irmão, o que efetivamente está em nós? O que efetivamente está em você? A palavra diz, maior do que o que está em nós. O que está em nós que é maior? Eu tenho que aprender a dar nome. Eu tenho que aprender a conceituar o que é que está em mim. Em mim está o espírito da vida, ou o espírito da minha vontade, ou o espírito do meu desejo. O que é que está em nós? Essa resposta não é para ser dada aqui, mas é momento de reflexão e de avaliação muito séria. Esse precioso Espírito Santo que nos foi dado tem plena liberdade de ação em nossas vidas? Ele foi nos dado, ele nos foi doado, mas ele tem liberdade de agir? Nós damos autorização para ele agir? Ou nós dizemos, fica lá, enquanto eu me satisfaço, depois conversaremos? É preciso analisar isso com muita simplicidade, mas com muita seriedade. Somos um ambiente adequado à sua presença? Não pergunte para ninguém do lado, olhe para você e pergunte, eu sou um ambiente adequado à liberdade do Espírito na minha vida? Nós temos que perguntar. Para fazer importante esta manhã, para fazer valer a pena estar aqui, é preciso que adentremos no recinto das reflexões, das introspecções, avaliarmos nós mesmos, porque a Bíblia diz, se nós nos julgarmos, nós não seremos julgados, se nós nos avaliarmos, não seremos avaliados, nós mesmos seremos capazes de dizer basta, e retomarmos a rota de um caminho chamado caminho de salvação. Quando a verdade da palavra é nossa verdade, ela gera alegria em nossos corações, a alegria da salvação. Quando a Bíblia fala em salvação, ela fala uma salvação acoplada com a palavra alegria. Alegria da salvação, porque uma salvação plenamente consciente gera alegria para nós, sabendo que todos os momentos difíceis vão ser passados, vão ser superados, mas a graça redentora de Deus em Cristo, disponibilizada para nós, ninguém nos toma, ninguém nos tira. A alegria mesmo que se transporta
no nosso relacionamento ela se transporta através do nosso relacionamento com o Senhor, e em decorrência nos tornamos fortes e mais que vencedores. Olha o que nos diz Neemias 8:10. Você já leu várias vezes, mas leia de novo hoje. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Agora eu lhe pergunto, como é que eu posso implementar no meu entendimento a conceituação dessa palavra? Ela quer dizer, para eu entender, para nós entendermos, que quando nós, no nosso caminhar, agradamos a Deus efetivamente, alegramos o coração de Deus, essa alegria gera força, porque a ação de Deus para com nossas vidas será tão compensatória que proporcionará a todos nós a superação das tristezas, das angústias, das aflições. E a Bíblia condena a angústia. Ela diz: não estejais angustiados, aflitos, preocupados, ansiosos por nada, mas tudo coloque diante do Senhor, através da oração, da intercessão, com ações de graça. A oração é expositiva, a intercessão é clamativa. Demanda um foco por uma necessidade. A oração exterioriza gratidão, naturalidade. A oração do dia natural. Mas a oração do clamor, ela é intercessória. E a nossa intercessão por essa igreja é que ele entenda e foque com seriedade o caminho pleno da salvação. Tudo se fundamenta na verdade da palavra, que expõe o reino como um reino de alegria, de gozo, de paz no Espírito Santo, como está lá em Romanos capítulo 14, verso 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus tocou em algo muito próprio do caráter humano. Os que confiam nas riquezas dificilmente vencem. Olha o que nos diz os dois salmos. O Salmo 84, 12, o Salmo 125, 1. Olha o que ele nos diz. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe sua confiança. Diz bem-aventurado, diz feliz o homem que em ti põe a sua confiança. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Lá não existe bloqueio de poupança, não existe nada disso. A nossa confiança é segurança plena para a nossa jornada. A permuta, os que confiam no Senhor, é uma ação de troca, é um sistema de permuta. A permuta de confiança é construída na consciência do valer a pena trocar o passageiro pelo eterno, o efêmero pelo eterno. É algo que só a ação conscientizadora do Espírito Santo pode fazer. E isso advém de propósitos com determinação. É preciso que nós todos entendamos algo. Deus age categoricamente em cima de propósitos, de determinação. Nós somos o que nós queremos ser. Você pode até não acreditar nisso, mas nós somos o que nós queremos ser. Quando nós estabelecemos um propósito sincero, verdadeiro, Deus abre todas as portas. Muitas vezes Deus abre porta para pessoas que nem muito compromissadas com Ele, mas são pessoas que têm um coração aberto para a sua obra, têm prazer em ajudar a sua obra. Deus faz com que essas pessoas prosperem mesmo. Por quê? Porque a obra precisa de investimentos pesados. E a Bíblia é categórica: os reis abastecem os sacerdotes. Você consegue entender isso? Os reis abastecem
os sacerdotes. É porque Deus muitas vezes coloca você no reinado de grandes coisas, de grandes empreendimentos. Eu quero lhe abençoar em nome de Jesus, seja qual for a razão da sua entrada aqui nesta hora. Que o Espírito Santo de Deus toque na sua mente, no seu coração. A senhora não chegou aqui de graça, nem por desonra. A senhora chegou aqui por coragem e ousadia. E por isso que eu quero te abençoar, ministrar sobre a tua vida as mais ricas bênçãos do Senhor, te abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Então entenda isso. Deus coloca muitas vezes você num lugar alto, num lugar de destaque. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa nesse lugar de destaque, ela se torna vaidosa, orgulhosa. Querido, nós temos experiências muito sérias. Pessoas muito chegadas, pessoas muito criteriosas, realmente muito dedicadas. Ganhava o salário mínimo, todo mês chegava aqui, o seu dízimo na íntegra. Foi abençoada, fez um concurso, passou, deu graças a Deus, vibrou. Quando começa a receber mais, começa a fazer uma avaliação. Mas isso é muito para eu dar. Quanto mais recebe, mais tira, mais rouba do reino. Depois vem as consequências, e não sabemos porquê. Bem-aventurados os que confiam no Senhor e entregam com liberalidade. Malditos os que desconfiam do Senhor e põem sua confiança nos seus bens. Entenda isso. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Querido, você pode ter lido isso, ouvido isso, não sei quantas vezes, não importa absolutamente nada. Grave hoje, que a mudança do nosso entendimento nos leva a coisas maiores, as coisas que vão sobrepujar benefícios imediatos, coisas momentâneas, alegrias passageiras. A palavra é ousada e categórica, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu tenho que entrar na área da comparação, da avaliação correta. Por que eu preciso transformar o meu entendimento para entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Muitas vezes eu estou caminhando achando que Deus está feliz comigo, mas vivo num ambiente de angústia, de aflição, de insegurança. Por quê? Porque é uma confusão entre o que é a vontade de Deus e o que é a minha vontade. O que é satisfazer a vontade de Deus, o que é satisfazer a minha vontade. Experimentar a vontade de Deus, experimentar coisas que podem me atrair e me seduzir, me induzindo a atitudes equivocadas. Eu preciso de posicionamento. Na realidade, a grande massa está conformada com o que tem e o que faz. Conformada com o que tem e com o que faz. Por falta de alternativas convincentes. Por falta de alternativas convincentes. Convincentes. É hora do povo que conhece o seu Deus. Essa palavra está falando com quem? Eu queria que você fosse muito claro. Falando com quem? Então, diga bem claro, comigo. Então, está na hora de um povo que conhece o seu Deus apresentar essa alternativa para as outras pessoas, como resposta às expectativas dessas pessoas. Veja o que nos diz, para eu mastigar agora, e você também. Daniel 11, 32. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus, se esforçará e fará proezas.
divisão entre dois povos. Um povo que são violentadores do concerto e com lisonjas pervertem. Ou seja, eu queria conhecer isso, eu queria experimentar aquilo, eu queria ver realmente o que é a sexualidade, o que é a sensualidade, eu queria experimentar. Quer dizer, com lisonjas vem a perversão. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Aí você perguntaria, que proeza é essa? A capacidade de dizer não ao seu eu. Isso é proeza. Você é capaz de dizer, posso, mas não quero. Tenho liberdade, mas não faço. Isso é proeza. Diga a pessoa do seu lado, isso é proeza muito grande. Convém ressaltar que a igreja sempre atuou evangelisticamente, sempre. Procurando ajudar pessoas a conhecerem a graça de Deus em Cristo. Sempre foi assim. Historicamente sempre foi assim. Contudo, faltava uma visão de cuidar melhor com orientação discipular, levando as pessoas a buscarem um pleno relacionamento com Deus e terem respostas vinda do trono da graça para as suas expectativas. É um fato novo, é um agregado novo, não. É uma ousadia verdadeira que a igreja tem que ter, porque sempre esteve pautado na palavra. Ide e fazer discípulos. Não é fazer seu discípulo, é fazer discípulo do Senhor. Até fazer seu discípulo é confusão, que muitas pessoas mergulharam equivocadamente. Meu discípulo, meu discípulo. Eu estou ajudando a fazer um discípulo do Senhor nessa pessoa. Uma igreja tem que se correlacionar com o verdadeiro discipulador. A palavra do Senhor se diz que o Senhor falava pessoalmente aos seus discípulos, mas ao povão falava por parábolas. Mas ao povo, chamado povo de Deus, discípulo, cara a cara, boca a boca, ouvido com ouvido. Grave isso, preste atenção nisso, porque você é o foco também dessa verdade. E a oportunidade desta manhã é alcançar sua mente para transformá-la e adequá-la aos princípios do reino. Quando a palavra fala, um camelo passar no buraco de uma agulha, olha para mim aqui, por favor. Não é o buraco que aumenta. É o camelo que tem que perder sua casca. Então, não é o buraco que aumenta, é você que tem que tirar, aparar os equívocos da sua vida. Jesus foi muito claro, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha. O buraco não foi aumentado. O camelo teve que perder sua casca grossa e afinar até passar. É isso que Deus quer de todos nós. Que possamos ir tirando coisas que verdadeiramente não agregam nada para com o reino de Deus. Essa lixa é o ajuste da nossa vida à cidadania do reino. Diga isso para a pessoa do seu lado, se você tiver coragem. Porque para eu dizer para o meu lado isso, eu tenho que dizer primeiro para mim mesmo. Mas escute o que nos diz Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor ao Senhor, o temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Grave essas duas coisas. Vou repetir. Primeira, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade.
E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Grave isso, coloque isso como pauta no seu dia a dia. Com as palavras de Jesus, os discípulos ficaram maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Está lá no verso 26, do texto básico. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Queridos, não é hoje, isso é histórico, isso não é um fato novo. Desde o começo aconteceu isso, quando Jesus mostrou todo o foco demandante de uma ação da nossa parte para uma adequação à cidadania do reino, já houve espanto nos discípulos. Então, Senhor, se for assim, quem poderá ser salvo? Se para ser salvo tivemos que abrir mão de tantas coisas. Jesus deu a resposta no verso 27. Jesus, porém, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. A igreja, como nunca, precisa disponibilizar essa graça de Deus às pessoas. Nós precisamos ser agente disponibilizador dessa verdade para as pessoas. Como fazer isso? Todos nós, sem exceção, somos chamados a atrairmos as pessoas para conhecerem esse caminho de vitória chamado Jesus Cristo. Não há outra solução. A revelação da graça de Deus tem oportunizado estratégias espirituais, mas estratégias focadas na própria palavra. Por exemplo, as células são um foco de atrair vidas. Muitas vezes você convida um vizinho, um amigo para ir a um culto. Ah, culto não conhece. Mas você convidar para uma reunião na sua casa é diferente. Você vai oportunizar essas pessoas a conhecerem a graça de Deus. E quando elas conhecerem, elas vão querer algo mais. Então elas serão trazidas com muita tranquilidade. Segundo, através do discipulado, é você ganhar tempo com pessoas, ouvindo-as. As pessoas lá fora, elas não são ouvidas. Ninguém dá atenção a ninguém. É um correr. Muitos donos de razão, até pessoas ligadas à igreja, pessoas donas de suas razões. Eu penso assim, eu acho assim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. No discipulado, você leva as pessoas a abrirem o coração. O desenvolver de um relacionamento, de unidade com as pessoas, fora e dentro do corpo. Tudo isso tem um valor significativo, é uma estratégia bíblica e fundamentada para que possamos ajudar pessoas ao conhecimento da verdade. Todos cooperando sem reserva, líderes sedentos de paixão pelo Senhor e pelas vidas. Isso só vai acontecer quando esse aprimoramento do seu relacionamento com Deus levar você a ter experiências tão profundas, e pegar em coisas tão fortes, ter experiências tão reais com a graça de Deus, que você vai sentir o prazer de compartilhar. O prazer de compartilhar. Porque muitas vezes você não compartilha, porque você não experimenta, porque você não tem as experiências devidas para isso. Mas buscando com muito propósito intensificar o seu relacionamento com Deus, tudo vai mudar. Sua história vai mudar, seu foco vai mudar, os seus prazeres para com as coisas do reino também vão mudar significativamente. Como vimos, para Deus tudo é possível, como também é possível a todo aquele que crê. Igreja, a ação de Deus não pode ser impedida. Eu queria que com muito carinho você olhasse a pessoa do seu lado e dissesse: a ação de Deus não pode ser impedida. O tempo que nós vivemos é um tempo extremamente desafiador. A palavra mostra um paralelismo terrível.
assim como a graça se manifesta, a desgraça se amplia. O amor esfria, o pecado se multiplica. Então é um paralelismo terrível. Mas essa obra não pode parar. Preste muito bem atenção. A igreja precisa ser o veículo dessa ação divina de forma contundente. Olha o que nos diz Lucas 19, 39 e 40. Eu queria que você guardasse isso como nunca. Preste bem atenção. Lucas 19, 39 e 40. E disseram-lhe dentro da multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos, porque eles estão querendo nos levar a ti, estão querendo nos evangelizar. E respondendo ele disse: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu não quero ser trocado por uma pedra. Diga isso para o seu lado. Você não deve se deixar trocar por uma pedra, porque se você não fizer, Deus fará, e você ficará de fora. Isso é muito sério. É por isso que eu digo, peça ao Senhor, nesse momento em oração: Senhor, faz valer a pena eu ter estado aqui nesta manhã. Faz valer a pena. Não podemos anular a verdade. A verdade é plena, é absoluta. Pedro, tomando a palavra, disse, no verso 28, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. É grande o desafio. Esse tudo precisa ser analisado na conotação igreja. Pedro diz: tudo deixamos. Tudo o quê? Se analisarmos na conotação igreja, vamos verificar respostas interessantes. Ou seja, deixamos as coisas impeditivas desse mundo em nossas vidas para nos tornarmos teus discípulos. Ninguém pode ser discípulo do Senhor com coisas impeditivas em nossas vidas. Deus sabe, pastor. Deus sabe. Queridos, eu estou falando o que eu ouço. E muitas vezes, nem eu, nenhum pastor tem resposta. A pessoa chega para a gente e diz: pastor, Deus sabe que eu sei que meu relacionamento é errado, mas eu dependo desse relacionamento. Financeiramente eu dependo desse relacionamento. Eu sei que está errado, mas eu dependo. É como eu dissesse: eu não posso largar isso para depender de ti, Deus. Isso é triste da gente ouvir, porque nós não temos resposta. Porque só tem resposta quem sabe depender de Deus. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência na mendicância, porque dependem de um Deus que pode todas as coisas. Deixamos tudo. Alguns até mesmo se tornaram escravos de orelhas furadas. Eu falo sempre isso. Se você não sabe onde é que está isso, eu vou ler para você. Êxodo 21, de 1 a 6, que diz: esses são os estatutos que lhe proporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas aos 7º ano sairá livre de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Esse era o sistema da escravidão. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então o seu senhor lhe levará aos juízes e fará chegar à porta ou ao pórtico. O seu senhor lhe furará a orelha como a sovela e o servirá para sempre. Ele diz: Senhor, eu estou livre para ir lá para fora fazer o que eu bem quiser, mas eu quero te dizer que eu não quero estar livre para fazer nada. Eu quero estar te servindo.
coloco uma sovela na minha orelha, porque eu quero ser um escravo espontâneo de te agradar todos os dias do meu caminhar. Essa é uma proposta. Essa é uma proposta. Essa é uma proposta. Não. Essa é uma direção fundamental para nós entendermos que viver em agrado ao coração de Deus tem que ter uma espontaneidade para servi-lo. Jesus, então, dinamizou o prêmio da graça para a vida desses que disseram que largamos tudo, quando expressou no verso 29 e 30 o seguinte: Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo por amor de mim e do Evangelho, que não receba tantas vezes mais, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no século futuro a vida eterna. Ele não está falando de patrimônio, ele está falando sobre o relacionamento igreja-corpo, onde a família e igreja se tornará uma coisa tão salutar, tão amável, que todos terão o prazer de estar juntos. As células serão um sucesso absoluto, o discipulado mais do que nunca será uma avidez da parte de todos, e todos com muita alegria, querendo fazer o mesmo, todos serem pastores de coração, cuidando de vidas com muito carinho, com muito cuidado, porque essa foi a resposta que o próprio Jesus deu para a demanda que ele estava exteriorizando para os seus discípulos. E por fim, eu quero dizer a essa igreja, por causa disso, todos nós temos uma ampla família chamada igreja. E muitas vezes, até para ser corpo, nós sofremos perseguições. Ouvimos coisas terríveis. Passamos por momentos terríveis. O gabinete é um momento que muitas vezes não se consegue avaliar, mas é um momento muito sério. Porque todas as pessoas que nos procuram, elas querem uma resposta. E nem sempre nós temos essa resposta. Há demandas que nós não temos resposta. A nossa única resposta é uma expressão de oração. E por causa disso, nem sempre somos entendidos. Querido, nós não podemos forjar a resposta. Nós não podemos projetar profecias que não vêm de Deus. Nós não podemos ministrar uma palavra que vem tão somente de uma oportunidade ou querendo amenizar situações. Palavras doces podem sair, mas palavras convincentes, só através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo só fala através de nós quando a revelação chega e nos tornamos realmente profetas do Deus vivo. Mas uma coisa é muito forte. A palavra diz: vencido tudo isso, no futuro, vocês herdarão a vida eterna. Que vocês coloquem de pé, por favor.